Agora são 8h03, vamos trazer o próximo vídeo? Vamos trazer o próximo vídeo. Relato de um padre exorcista, Padre Pelegrino Maria Ernetti. Vamos ouvir. Relato do padre exorcista Pelegrino Maria Ernetti. Padre Pelegrino Maria Ernetti faleceu em 1994. Era um monge beneditino na abadia de São Giorgio Maggiore, em Veneza, Itália, onde recebia centenas de pessoas por semana para serem exorcizadas. Ele era conhecido por seus estudos bíblicos e teológicos. Os seus conhecimentos nas diversas ciências eram conhecidos e tais que constituíam pontos de referência seguros para os fiéis que a ele procuravam, e não só de toda a Itália, mas também do estrangeiro, porque foi o exorcista mais preparado do nosso tempo. Padre Pelegrino Ernetti, numa entrevista que lhe foi concedida pelo jornalista Vincenzo Speciale, disse: "Hoje o mal, e todos nós queixamos dele, espalha-se cada vez mais pelo mundo e nas mais variadas e refinadas manifestações. Quem reage? Quem luta? E quem empunha as armas da fé? Não podemos esperar plantar a boa semente e que ela possa, então, criar raízes e produzir frutos, se não tivermos primeiro limpado este solo dos espinhos e espinheiros do diabo. Qualquer ministério pastoral que não entendesse esta tática de trabalho espiritual seria em vão, porque os eleitos são aqueles que derrotam o dragão no sangue do Cordeiro. A pastoral começa aqui, e não consiste em construir grandes edifícios, oratórios, obras paroquiais, etc., quando o sacerdote já não está no confessionário, porque hoje, com várias desculpas, os sacerdotes já não estão à disposição das almas. Não confessam mais. Consideram a confissão a última coisa. Isto está errado, porque é o maior sacramento que existe, porque luta contra o diabo, lavando as almas no sangue de Jesus. A confissão não só remove o pecado da alma, mas nos dá uma armadura com a qual podemos lutar contra o diabo. Tenho uma experiência terrível com isso. Portanto, recorramos frequentemente a este grande sacramento. Quem nos purifica dos nossos pecados? O sangue de Cristo. Quem nos santifica? O sangue de Cristo. Quem nos dá forças para lutar contra nossos inimigos espirituais? O sangue de Cristo. Mas quem administra o sangue de Cristo se não há sacerdotes disponíveis nos confessionários? Eles pensam em carros, pensam em correr para a esquerda e para a direita, sem mencionar outras coisas pecaminosas. Neste momento, o jornalista faz-lhe esta pergunta: do que o diabo gosta? Do que o diabo desagrada? Padre Pelegrino respondeu: agora tome cuidado. Os exorcistas não pensaram no que tentei fazer, porque se todos já tivessem feito isso, poderíamos ter volumes sobre o que o diabo quer ou não quer. Depois de ter exorcizado um austríaco, comecei a fazer com que os meus colaboradores registrassem tudo. E assim, pouco a pouco, surgiu uma catequese do diabo, de muitos exorcismos. As 10 coisas que mais agradam o diabo. Primeiro, a partícula na mão. Comunhão na mão, para que eu possa pisar no teu Deus, nas partículas que caem no chão, aquele Deus que matei, e possa celebrar as minhas missas com os meus sacerdotes, que dele arranquei. Segundo, os padres, vestidos de catadores de lixo disfarçados, sem batina.
Então, eu os levo para onde eu quiser. Em hotéis e casas particulares em busca de mulheres e homossexuais, e os faço cometer muitos sacrilégios, e os trago para o meu reino. Quantos sacerdotes camuflados há no meu reino, e eles não vão mais fugir de mim. Aqui seguem algumas risadas arrepiantes. Terceiro, os padres e bispos, registrados na maçonaria e nas minhas seitas. Oh, quantos eu trago com dinheiro e com mulheres. Quantos se tornam meus amigos fiéis. Com dinheiro e com mulheres, eu pego quantos eu quiser e os trago para o meu reino. Quarto, saias curtas, com o qual capturo homens e mulheres e encho o meu reino. Que felicidade, que alegria! Moças e mulheres com roupas decotadas e indecentes. Quinto, televisão. Ela é meu dispositivo. Eu inventei para destruir almas individuais e famílias. Eu separo-as, desintegro-as com os meus programas muito sutis e penetrantes. A televisão é o centro de atração, com o qual atraio também muitos padres, frades e freiras, principalmente de madrugada. E então não os faço mais rezar. Num instante, a televisão me apresenta ao mundo inteiro. Todos me escutam e me veem. Meus fiéis servos, os mágicos, os bruxos, os adivinhos, os astrólogos, me ajudam muito bem. Os pontos indicam a continuação da fala e o riso, que não tem nada de humano. Sexto, as discotecas. Que lindos! São os meus palácios dourados onde atraio as melhores esperanças da sociedade, que faço minhas, destruindo essas almas e os seus corpos. Quantos milhares e milhares deles trago comigo? Quantos milhares e milhares deles trago comigo com o álcool, com as drogas e com o sexo? Ah, que colheita contínua! Confiei usar muitos políticos aos meus fiéis servidores, aos consagrados. Eu sou o verdadeiro rei do mundo e não o vosso Deus, a quem eu crucifiquei. Sétimo, divórcio. A separação dos cônjuges. Ele foi inventado por mim. Reivindico a posse, que é uma das minhas descobertas mais inteligentes. Assim destruo a família e destruo a sociedade, onde sou adorado como verdadeiro rei do mundo. Sexo, sexo! Não dê ouvidos a esse homem pendurado na cruz, que não te dá nada. Só eu te dou o verdadeiro prazer com sexo livre. Meu reino é, acima de tudo, a liberdade do prazer sexual com o qual eu arruino a terra. Oitavo, aborto, assassinato de inocentes. Ah, viva, viva! Foi a minha melhor e mais saborosa descoberta. Mate os inocentes em vez dos culpados e dos assassinos da máfia. Eu destruo a humanidade e assim os adoradores do seu falso Deus acabam antes de nascerem. Viva, viva! Nono, drogas. É a comida mais saborosa que faço os jovens comerem para enlouquecê-los. Então, faço com eles o que eu quero. Ladrões, assassinos, lascivos, ferozes como eu, governantes do mundo, meus ministros. Décimo, mas acima de tudo, gosto e animo aqueles bispos e padres que negam a minha existência e o meu trabalho no mundo. E são tantos. Ah, que alegria para mim. Trabalho calmo e seguro. Até os teólogos de hoje não acreditam na minha existência. Que lindo! E por isso também negam o seu Deus, que veio para me destruir. Em vez disso,
Eu ganhei ele, entreguei ele na cruz. Muito bons estes padres, muito bons estes bispos, muito bons estes teólogos. São todos meus servos fiéis. Faço com eles o que eu quero. Agora são meus. Eu os levo onde eu quiser, vestidos de coveiros, com cigarro sempre na boca, cheirando a gaga, procurando maricas fáceis com carros da última moda. Cheios de dinheiro, rebelam-se contra os dogmas do seu falso Deus, daquela minha vítima crucificada. São os soldados mais seguros do meu reino, cheio deles. Como eles, causo confusão no povo, que afasto cada vez mais do falso Deus e carrego para o meu reino o ódio e o desespero eterno para sempre comigo. Quantos deles eu escrevi nas minhas seitas, seduzidos pela minha carreira e pelo meu dinheiro, compro-os facilmente, porque finalmente consegui fazer que nem aquele falso Deus deles e nem aquela mulher amassem mais quem afirma ter me derrotado. Muito bem, agora são 8h14, está aí as astúcias, né? O plano que o inimigo faz para afastar a alma de Deus, né? Para que as pessoas não busquem mais a Deus e vivem só nas coisas do mundo, né? Principalmente nessa parte da tecnologia, né? Da televisão, como diz ali, até mesmo do celular, para que as pessoas não fiquem mais diante de Deus, não busquem a oração mais. E quantas pessoas que às vezes abandonam a oração, deixam de rezar, né? Às vezes para assistir uma novela, para assistir um filme, para fazer outras coisas, e a oração vai diminuindo, vai deixando, daqui a pouco nem rezar mais não reza. É isso que o inimigo quer. Ele trabalha nessa intenção de afastar as pessoas de Deus. Você vê ele que ele fala, né, que o reino dele está crescendo, que ele vai levando mais almas para lá, para diminuir, a intenção dele é diminuir, menosprezar Deus. Por isso que é muito importante, né, a gente meditar sobre isso, porque a todo momento, né, ele sempre está tentando, e ele joga a tentação para que a gente caia nela, né? Só que ele não tem poder, né, sobre aquelas pessoas que estão debaixo do manto da Virgem Maria, quer dizer, aquelas pessoas que estão na oração do Rosário, aquelas pessoas que divulgam as mensagens da Nossa Senhora, que estão aí junto com a Virgem Maria, os devotos. Ele não tem poder sobre essas pessoas. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir, porque Nossa Senhora não deixa. Nossa Senhora dá proteção a esses filhos, né? Esses filhos, ela dá proteção a eles. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes não buscam oração, né? Não reza, só quer satisfazer os prazeres da carne, e essas pessoas são almas fáceis para o inimigo. Né? Essas pessoas aí, ele faz deboche dessas pessoas praticamente. Então, assim, nesse tempo a gente vê que é a minoria das pessoas que ouvem essas mensagens, né? É a minoria das pessoas que querem buscar a Deus, é a minoria das pessoas que realmente querem a conversão. Porque assim, quando a gente divulga as mensagens, né, muitos não querem dar ouvido, muitos criticam, falam aquilo, isso, outros, não, deixa eu curtir a minha vida primeiro aqui, porque eu sou uma pessoa muito nova, né, eu tenho aí 30 e poucos anos, eu preciso curtir muito a minha vida ainda, sou jovem, depois, na hora que eu tiver mais na idade ali, aí sim eu vou buscar a Deus, eu vou começar a rezar o texto, vou começar a rezar o rosário. Quantas e quantas pessoas não estão deixando tudo para a última hora? É mais uma tática do inimigo. Ele não ouviu dessas pessoas. Para que rezar texto? Para que rezar rosário? Você é uma pessoa jovem, uma pessoa bonita, vai curtir a vida, né? Vai curtir a vida. Deixa esse negócio de oração para lá. É isso que ele faz. E muitos não conseguem enxergar. E com essa tática, ele com a sua cauda enorme, vai levando milhares e milhares de pessoas para o inferno. Veja como confere tudo aquilo que o profeta falava ali. O que mais agrada ao demônio ali é a comunhão na mão, hóstia na mão. Veja quantas pessoas que precisam ser evangelizadas. Quantas pessoas que estão indo pelo caminho que é perdição. Por que colocaram a Santa Hóstia na mão das pessoas? E ali as partículas caem no chão, é pisada em cima de Jesus.
Então veja como é que nós estamos no caminho certo. Tem que defender. Veja que essa mensagem, vou ler uma mensagem aqui, do dia 13 de dezembro de 99. Então, meus filhos, tudo isso vocês que se estão vendo, qual é o bandido que, tendo uma arma na mão, deixa de atirar nas pessoas? Se for possível, use até a última bala para ver correr sangue. E quando chamam por mim, eu venho ao seu encontro e faço de tudo para socorrê-lo. Quanto já tirei da morte, livrei-os das coisas que para a medicina não era possível. Se alguém me implora, eu uso a minha piedade e devolvo a vida novamente, mas o meu adversário só pensa em tirá-la. Este nada põe quando se trata da dor da vida, de dar a vida. Ele só tira porque a morte é dele e não minha. A minha é vida eterna. Todos que estão comigo jamais morrerão, mas os dele nunca mais voltarão a viver. Seus sofrimentos serão eternos, num fogo que jamais se apagará, e os bichos roerão seus corpos sem parar. Se um de vocês, meus filhos, eu deixasse entrar lá dentro para ver como é, o seu rosto voltaria como escama de serpente. Seria uma fisionomia negra, com o calor pelo mau cheiro de carne assada. Veja o que Jesus fala. Se deixasse ver um pouco, como as crianças de Fátima, elas voltaram lá desfiguradas, com o rosto das crianças. Nossa Senhora levou só um pouquinho para ver o inferno. O que resta agora é recolher os que me sobram. Esses que vêm em mim, não mais permitirei o diabo tirá-los de mim. Por isso, estejam todos preparados. Olhe que o tempo que vem se encurtando. Cada dia que passa, estejam preparados. Não ligue mais em amontoar coisas e mais coisas, pois o que já é necessário. O que vocês têm é o suficiente. No meu mundo novo, nada disso vai precisar. Ele virá trazendo tudo que for necessário. Para cada um, suas roupas, sim, essas serão úteis para serem necessárias para cobrir seus corpos. Veja, aí que ele fala, explica que a nossa roupa, o tecido, as roupas, Deus vai passar por toda a vida. Por isso que a missão do profeta era falar tanto sobre as vestes. Vocês viram o que o padre Pio de Pietrelcina falou? Se pudesse ver o demônio, tem tanto demônio que chega a tapar o sol. Tanto demônio que tem espalhado no mundo.